Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Victoria, para quem não me conhece, eu sou mestranda em letras, falta bem pouquinho para eu terminar o meu trabalho, defender a minha dissertação, e eu criei esse canal para falar um pouco com vocês sobre literatura e sobre livros, leituras. E eu vou começar por um livro muito especial, que é o livro do Igor Miguel, Escola do Messias, Fundamentos Bíblico-Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. É importante saber que essa resenha que eu estou trazendo aqui para vocês também vai ser publicada em forma de texto no blog Culture Pub, que é um blog bastante interessante e projeto de alguns amigos meus. Quando a resenha estiver pronta, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, e o que me levou à leitura do livro do Igor Miguel? Quando eu compro um livro, existem diversos motivos que podem ter me levado a isso, né? Pode ser o hype do momento, o livro foi recém-lançado, tá todo mundo falando. Pode ser o preço, uma promoção na Amazon. Pode ser o meu marido, que compra bastante livros também, porque ele é professor de filosofia, muitos eu aproveito para ler. No caso desse livro aqui, do Igor Miguel, o que me levou a essa compra foi um questionamento. Um questionamento que eu tenho de tempos, né, em relação ao conhecimento. Eu tenho uma relação muito ambígua com o conhecimento. Na maior parte do tempo, o conhecimento é para mim uma fonte de prazer. Então eu amo ler, amo pesquisar, amo estudar, amo entender. Mas muitas vezes o conhecimento se torna na minha vida um ídolo. E isso pode ser um problema, porque ele toma um lugar que não deveria tomar. Então, às vezes, eu acabo me tornando arrogante, achando que eu sou melhor do que pessoas que estudaram menos. E aqui eu digo pessoas que têm as mesmas condições socioeconômicas e poderiam estudar, mas não querem. Eu acabo me achando às vezes melhor que essas pessoas. Soa terrível, soa feio dizer isso, né? Mas é porque é feio mesmo, é um pecado. Então eu gostaria muito de resolver essa questão do conhecimento na minha vida. E muitas vezes eu deixei de estudar por medo que essas coisas tomassem conta de mim. E já na introdução, o Igor fala sobre isso, sobre o lugar do conhecimento na nossa vida. Vou ler aqui um trecho para vocês da introdução. Ao contrário do que se imagina, os cristãos não desdenham do conhecimento ou da atividade intelectual. Antes, eles os reorganizam e ressignificam a partir da revelação de Deus. Assim, ao afirmar a fé como um tipo de virtude que precede o ato de conhecer, o cristão não está desprezando o conhecimento. Ao contrário, está lhe oferecendo um lugar melhor. Depois dessa citação matadora, eu tive que comprar o livro, né? E realmente fui lá, comprei, li a meia leitura do livro. E por isso que hoje eu queria trazer para vocês 6 lições que eu aprendi com o livro A Escola do Messias, do Igor Miguel. Primeira coisa que eu aprendi é que todos nós seres humanos temos uma pulsão religiosa inata. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente sempre tenta atribuir sentido ao mundo, inclusive um sentido último. Ou seja, a gente sempre tenta entender de onde as coisas vêm, para onde as coisas vão e por que as coisas são assim. E mesmo quem não é religioso faz isso, tenta atribuir um sentido à realidade. Para nós cristãos, quem atribui esse sentido, né, de onde vem esse sentido, é do próprio Deus, porque é Ele que criou a realidade e é Ele que a sustenta. E aí isso me leva ao segundo ponto que eu aprendi com o livro, é que quando nós não colocamos Deus como esse ponto de partida, como a referência para dar um sentido para o mundo, a gente vai tentar colocar outra coisa criada. E aí que o sentido, o conhecimento, ele assume uma postura idólatra, porque a gente vai idolatrar algum aspecto da realidade. Isso é muito interessante para quem é acadêmico, para a gente lembrar de não idolatrar a nossa abordagem teórica. Lembrando que a nossa abordagem é só um recorte da realidade, que a realidade é muito diversa, a gente não consegue dar conta de tudo. Isso me leva à terceira lição que eu aprendi, que é o mistério. Para o Igor, o mistério é um importante critério epistemológico. O que quer dizer isso? É óbvio que a gente não pode conhecer a Deus completamente, e mesmo a realidade, ela tem muitas camadas insondáveis para nós. Então a gente nunca vai conseguir conhecer tudo e entender tudo. Tá tudo bem. É assim mesmo, nós somos criaturas e Deus é o Criador. Isso nos dá humildade na pesquisa, nos dá humildade na leitura, no conhecimento. Saber que a gente não vai compreender tudo e isso faz parte. A quarta coisa que eu aprendi com o livro do Igor Miguel é que conhecimento é graça. O que isso quer dizer? Pensem em Deus. Eu conheço a Deus porque, na verdade, Ele se dá a conhecer por causa da sua autorrevelação. Ou seja, é Ele que vem
até mim, ou mesmo a realidade. Por que eu consigo conhecer as coisas do mundo, os fenômenos, entender a sociedade? Eu consigo fazer isso, em certa medida, porque Deus me deu sentidos para eu perceber a realidade, né? E Ele também me deu uma certa capacidade de compreensão para poder estudar e entender isso. Então, se hoje eu posso conhecer e entender alguma coisa, isso é uma graça, isso é o próprio Deus que permite. A quinta coisa que eu aprendi com o livro do Igor Miguel é que o conhecimento ele aponta para uma vida sábia. Diferente de outras abordagens, outros entendimentos, na vida sábia, o conhecimento ele não é para controlar a realidade, mas sim para a gente servir o próximo, ter uma vida bem-aventurada, um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com o nosso próximo. Então, aqui, na vida sábia, na sabedoria, o conhecimento assume uma postura muito diferente. E isso me leva à sexta coisa, também relacionada à sabedoria, que é o conhecimento é um empreendimento comunitário, ou seja, eu acabo conhecendo, aprendendo em comunidade, né? As experiências de aprendizagem, elas se dão em contextos socialmente localizados, e a própria igreja é uma comunidade epistêmica. É importante saber que para quem não está familiarizado com algumas palavras e alguns termos, talvez da filosofia da ciência, a leitura vai ser um pouquinho mais lenta, você vai precisar procurar termos, palavras. É muito importante revisitar os parágrafos e até meditar em alguns deles. E uma coisa também importante que eu gostaria de dizer é que eu acredito que o livro do Igor Miguel tem um casamento muito bom. Por quê? Vocês podem ver aqui na orelha do livro algumas informações sobre a biografia dele, né? Cristão reformado, mestre em letras língua hebraica. E eu acredito que são essas duas coisas da biografia dele que se encaixam muito bem no livro. O livro está dividido em 4 seções, mas eu poderia colocar aí 2 metades. A primeira metade, o Igor vai falar mais sobre a epistemologia e como a autorrevelação de Deus impacta na epistemologia, né? O que ela tem a ver com a epistemologia cristã. E para isso ele vai lançar mão de vários autores reformados. E na segunda parte do livro ele vai ir para sabedoria. E aí é muito interessante porque ele lança mão da literatura hebraica, por exemplo, e ele é um mestre em língua hebraica. E aí mais pro final do livro a gente descobre que Cristo é a sabedoria encarnada. E aí é que tudo se junta, é fenomenal, gente. Eu chorei quando eu entendi Cristo como a sabedoria encarnada, e isso fez bastante diferença para mim. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço muito por vocês terem assistido. Deixem seus comentários e sugestões, que outros livros vocês gostariam que eu comentassem, e também se inscrevam no canal para que em breve a gente possa ter mais vídeos comentando sobre leituras e sobre livros. Um grande abraço!